E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, né, esse vídeo, como vocês estão vendo pelo título, vai ser sobre DIU de cobre. E esse vídeo faz parte de uma série que eu tô começando aqui no canal sobre contracepção não hormonal. Eu tô fazendo um vídeo sobre DIU porque muita gente comentou num vídeo que eu fiz mais geralzão, assim, citando todos os métodos contraceptivos não hormonais. Então, se você não viu esse vídeo, quer saber mais sobre outros métodos, eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui na descrição também. E se você caiu aqui de paraquedas, está aprendendo sobre DIU, mas também quer saber sobre outros métodos, comenta aqui embaixo com a sua sugestão para eu cada vez mais aumentar essa série. Então, vamos ao que interessa. O que é o DIU de cobre e como é que ele funciona? O DIU de cobre, ele é um método contraceptivo não hormonal, ou seja, ele não utiliza hormônios e ele consiste nessa coisinha aqui assim, ó. Ele é bem pequenininho, ele fica dentro do seu útero, ele é inserido pela vagina e ele é uma pecinha, vou chamar de pecinha, como se fosse uma pecinha de plástico revestida com cobre metálico. Então você insere esse dispositivo na sua vagina e ele tem uma validade, dependendo do modelo, entre 5 e 10 anos. Então você coloca ele um belo dia lá com o seu médico ou no SUS, a gente vai falar sobre isso mais tarde. E ele dura entre 5 e 10 anos, ou seja, você não precisa se preocupar com ele, em tirar e recolocar ele durante esse período. Claro, você tem que fazer um acompanhamento, a gente vai falar sobre isso também, você tem que fazer ultrassons e tal, para verificar se ele está na posição certa, algumas vezes no ano, mas fora isso, zero preocupação, não é como se fosse a pílula anticoncepcional que você tem que tomar todo dia e tem problema se esquecer. O DIU você coloca lá e esquece dele. Então, falando sobre como o DIU funciona, ele interfere nas etapas antes da fertilização. Então, ele impede que esse espermatozoide chegue ao óvulo. Caso o espermatozoide consiga chegar ao óvulo, o DIU vai impedir que a massinha de células que começa a se formar na divisão celular se implante ao seu útero. Então, ele deixa um ambiente inóspito para a fertilização no seu útero. É assim que o DIU de cobre funciona e ele tem uma eficácia assim enorme. Ele é 99% eficaz contra a gravidez, que é o que ele previne. Agora que a gente falou sobre o que é o DIU de cobre, como ele funciona, né? Eu apresentei alguns modelos aqui para vocês. Vamos falar sobre algumas dúvidas que acabam surgindo bastante em relação ao DIU. A primeira delas é: se você é uma mulher sem filhos, você pode colocar o DIU de cobre? Sim, você pode. Antigamente existia esse mito de que mulheres sem filhos não podiam usar o DIU de cobre, mas isso já foi desmentido pela medicina, tá? Então, sim, mulheres sem filhos podem sim usar DIU de cobre, não tem nenhuma contraindicação em relação a isso. Você pode dar o azar de encontrar algum médico que diz que não coloque em mulheres sem filhos ou que não recomende, mas isso, na verdade, é um fato ultrapassado, então recomendo que se isso aconteça com você, você procure por outros médicos ginecologistas. Inclusive, é recomendado que mulheres sem filhos usem DIU, tá? Desde que você, se for o seu caso, você tem que ter um tamanho mínimo no seu útero. E isso você faz com aquela ultrassom transvaginal para descobrir qual é o tamanho do seu útero, né? Se é tudo certinho, com seus ovários e tal, para descobrir se você tem condições de utilizar. Mas o fato de você não ter filhos não impede que você use DIU não, tá? Fica tranquila. Uma dúvida super frequente em relação ao DIU é que dizem que o DIU é abortivo, mas não, o DIU não é abortivo. Isso também é outro conhecimento popular ultrapassado. O que acontece é que o DIU ele impede, né, várias etapas antes da fertilização, antes da fecundação. Então, como eu falei, ele impede que o espermatozoide chegue ao óvulo. Se isso acontecer, se o espermatozoide conseguir chegar lá, ele impede que esse espermatozoide fecunde o óvulo. Se a fecundação ainda assim acontecer, ele impede que o ovo fecundado se implante no útero. Então, justamente por impedir que esse ovo implante no útero, isso faz com que ele seja muito eficaz, na verdade faz com que ele não seja abortivo. Porque o aborto acontece quando acontece a nidação, que é quando o ovo já fertilizado pelo espermatozoide tenha sido implantado no útero antes dele ser expelido pelo seu corpo. Então, como ele impede que ocorra essa implantação, o DIU não é abortivo. Outra questão é se eu consigo, né, se você consegue colocar o DIU de cobre pelo SUS. Sim, você consegue colocar o DIU de cobre pelo SUS.
Existe uma lei agora nacional da ANS que tanto o SUS quanto o plano de saúde são obrigados a colocarem DIU de cobre na mulher se assim ela desejar. No caso do SUS, você precisa, ter uma consulta com o ginecologista, informar que você deseja fazer a colocação do DIU, e antes de fato você colocar o DIU, ele vai te recomendar que você participe de algumas reuniões, não sei se é uma ou se são duas, depende do município onde você mora, tem uma leizinha específica, mas você vai ter que participar de algumas reuniões de planejamento familiar, é como se fosse uma palestra, tá? E depois que você participa, você é liberada para fazer os exames, fazer a transvaginal e tal, e para depois colocar o DIU de cobre no consultório com o médico. Então você consegue sim colocar o DIU de cobre pelo SUS sem nenhum custo para você. Também dá para você colocar o DIU de cobre pelo seu plano de saúde, caso você tenha plano de saúde. E aí, dependendo do seu plano, vai variar um pouquinho, mas desde 99, todos os planos de saúde são obrigados a cobrir esse procedimento da colocação de DIU. Então, caso a sua médica, te cobre para fazer a colocação, por exemplo, eu já fui pesquisar numa médica que eu ia antigamente, ela cobrou R$600, mais que eu comprasse o DIU. Então, vamos supor que ia ficar aí uns R$700. Se eu dando entrada no plano de saúde, eles são obrigados a me ressarcir todo esse dinheiro pela lei, que está em vigor desde 99. Então, assim, vai depender muito do seu plano de saúde. Alguns planos você coloca diretamente no consultório, alguns casos você vai colocar no hospital com o médico, alguns casos o plano de saúde te dá o DIU, outros você tem que comprar, outros o hospital te dá. Então, assim, a dinâmica é mais variada, mas você também consegue colocar o DIU de cobre pelo seu plano de saúde. É só você dar uma pesquisadinha, às vezes ligar pro plano, então conversar com o seu médico, mas no final vai tudo certo. Uma outra questão também é que perguntam muito se dói para colocar. Eu particularmente ainda não tenho DIU de cobre, eu gostaria muito de colocar, inclusive tá nos meus planos assim, pro futuro próximo. Só que tem aquela coisa de que dor, gente, é muito particular. Pra mim, pode ser uma dor absurda, você pode nem sentir cosquinha. Se você for colocar o DIU de cobre pelo SUS, a inserção é feita no consultório sem sedação. Então, assim, é uma inserção super rápida, dura menos de 5 minutos. E as mulheres que costumam fazer dessa maneira dizem que é suportável, que dói sim, mas é uma dor suportável. Agora, se você for colocar com o seu plano de saúde, aí vai variar. Você pode colocar no hospital com sedação, você também pode colocar no consultório sem sedação, tá? Mas na maioria dos casos dizem que sim, dói, mas que é uma dor suportável. Falam também que se você estiver menstruada, facilita um pouco a inserção do DIU, e isso é verdade. Isso é verdade porque o seu colo do útero vai estar um pouco mais mole, vai estar um pouco mais baixo, então isso evita com que você sinta tanta dor. Mas isso vai depender também da orientação do seu médico. Talvez ele te fale para você não colocar o DIU menstruada. Então, você tem que conversar com o seu médico e descobrir qual é a melhor opção para você. Aí, vamos àquela questão que você vai com certeza se perguntar caso você coloque DIU de cobre, quanto tempo depois que eu coloco o DIU preciso ficar sem transar? Então, geralmente você tem que ficar sem transar por 24 horas, tá? Mas, mais uma vez, isso depende da orientação do seu médico. E, se você se sente confortável após essas 24 horas em transar, se você não sente dor nem nada, você precisa usar camisinha, porque enquanto você não faz o ultrassom para verificar se o DIU ficou no lugar, você corre risco de engravidar sim, tá? Pode ser que por um azar o DIU não esteja no lugar, então se você não usar camisinha, você corre risco de ficar grávida. Então, use camisinha enquanto você não faz essa ultrassom para checar se está no lugar. Inclusive, tá? Se você vai colocar o DIU, colocou o DIU e não tem parceiro fixo, ou se o seu parceiro fixo não tem parceira, se você não é a única parceira dele, você precisa usar camisinha. Não esquece disso, tá? Porque ela é a única coisa que te impede não só de engravidar, como de contrair doenças venéreas. Então, por favor, tenha sempre camisinha e, se esse for o caso, use sempre camisinha. Outra questão também é que a galera sempre tem dúvida se o seu parceiro vai sentir o DIU durante a relação sexual. Se o DIU estiver bem posicionado, não, ele não vai sentir nada. Mas pode acontecer dos fiozinhos que o DIU de cobre tem na pontinha fiquem para fora do seu útero, Fiquem ali penduradinhos na sua vagina. Então, se isso acontecer e seu parceiro sentir esses fiozinhos, não tenta cortar sozinha, não tenta mexer, não enfia o dedo.
vai no seu médico e pede pra ele cortar, porque é fácil cortar. Ele vai lá com a tesourinha, eu acho que é uma tesoura, coloca ali na sua vagina e corta rapidinho, rápido, sem dor, sem sentir nada. E aí você pode continuar transando feliz e contente, né? Sem o cara lá ficar sempre nas cordinhas do seu DIU. O DIU de cobre causa aumento no seu fluxo menstrual e nas suas cólicas? Olha, provavelmente sim, tá? Tem mulheres que não sentem diferença, mas na maioria dos casos você sente um aumento no fluxo e você sente um aumento na intensidade das cólicas nos primeiros meses, né? Porque é um período que o seu corpo tá se adaptando, vamos, né, combinar aqui que de fato o DIU é um corpo estranho, né, dentro da sua vagina. Então você tem um período de adaptação. Então nesse período é normal que você sinta um maior desconforto quando ficar menstruada, é normal que o seu fluxo aumente, tá? Então, se você ficar muito desesperada, espere uns 3, 4 meses e aí sim, se essa situação não melhorar com o tempo, aí sim você procura sua médica de novo, né? E aí sim você talvez até pense em tirar, mas primeiro deixa passar esse período de adaptação para saber como é que o seu corpo vai reagir depois de um tempo. Uma outra dúvida também é se o DIU de cobre vai interferir no seu peso, na sua pele, na sua libido, no seu humor. Não, ele não vai interferir em todas essas coisas, porque o DIU de cobre não usa hormônio. Então não é como se fosse uma pílula e também não é como se fosse o SIL, que é o DIU Mirena, que é um DIU hormonal. Então, como ele não usa hormônios, né? Ele não libera hormônios no seu corpo, ele não interfere nessas questões, porque ele não funciona como a pílula anticoncepcional, tá? Ele é um método físico, digamos assim. Os íons de cobre que vão impedir, né, o espermatozoide de chegar no útero e tal, chegar no óvulo. Então não tem hormônio envolvido nesse processo. Você pode usar DIU com coletor menstrual ou você pode usar DIU com OB, né, absorvente interno. Sim, você pode, não tem problema nenhum. Desde que o DIU esteja perfeitamente colocado, ele não vai interferir, né, na sua vagina, porque o DIU fica lá no útero, a vagina fica aqui embaixo. Então, desde que esteja tudo perfeitamente colocado, não tem problema nenhum. Só quando você for, se você usa coletor menstrual, quando você for retirar ele, sempre toma cuidado para você tirar o vácuo todo antes de você puxar. Porque aí, sim, se você der muito azar, pode ser que o vácuo formado na sua vagina puxe o DIU para baixo. Mas assim, eu nunca ouvi falar nisso de ter acontecido com ninguém. Mas, né, sempre bom prevenir do que remediar. Você pode usar DIU e usar camisinha, ou usar diafragma, ou usar espermicida. Sim, você pode fazer, né, essa mescla do DIU com outros métodos anticoncepcionais não hormonais. Inclusive, como eu falei, é importante que você use camisinha, caso você não tenha parceiros fixos. E se você for usar diafragma, é importante que você tome cuidado, né, quando você for tirar o diafragma, para não entrar em contato com as cordinhas. Porque como o diafragma fica bem no colo do seu útero, né, lá no final da vagina, então pode ser que tenha alguma relação a isso. Só você tomar cuidado, mas sim, tá liberado para usar o DIU com outros métodos anticoncepcionais. Por último, mas não menos importante, aí a questão agora que fica é: Maria, eu sou uma pessoa super ativa, eu faço musculação, eu escalo montanhas, eu nado pra caramba, eu faço pilates, yoga, eu fico de cabeça pra baixo na yoga, eu adoro um sexo selvagem, hardcore. Eu posso usar DIU? Sim, linda, você pode usar DIU, sim. O DIU foi feito para aguentar esse tipo de impacto. Ele foi feito para ficar no seu corpo por 5 ou 10 anos. Então, desde que você faça o acompanhamento certinho, né? Sempre no médico, fazendo a ultrassom para verificar se ele está no lugar, né? Tomando cuidado, né? Tomando esse tipo de cuidado em relação ao acompanhamento, cara, tá liberado fazer o que você bem entender com o seu corpo, tá? Claro, sempre se protegendo contra DSTs, tá, gente? Eu vou sempre frisar nesse lance da camisinha, porque ela é a única que te protege contra doenças sexualmente transmissíveis. AIDS, gonorreia, sífilis e afins só são protegidas quando você usa camisinha. Então, por favor, mais uma vez, se você não tem parceiro fixo, use camisinha mesmo usando o DIU, porque o DIU só te protege contra a gravidez. Mas todas as outras coisas, quem te protege é a camisinha. Então é isso, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria tirar a maior parte de dúvidas que podem surgir sobre DIU. Se você tiver qualquer outra dúvida em relação ao DIU, comenta aqui que eu vou tentar te responder.
Mas também vou deixar aqui na descrição e também nos comentários o nome de um grupo no Facebook sobre DIU de cobre. Então lá tem vários relatos sobre inserção, tem várias outras dúvidas que você pode ler, tem vários outros posts que você pode pesquisar, tem mulheres com quem você pode conversar. Então vou colocar aqui o nome caso você queira entrar, só você procurar lá no Facebook pra você entrar, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um gostei. E mais uma vez, se você tem sugestão de vídeos como esse sobre outros métodos anticoncepcionais não hormonais, comenta aqui para eu fazer os vídeos pra gente aumentar essa série e compartilhar aí esse conhecimento sobre a gente não usar hormônios para nos protegermos de gravidez ou doenças no nosso corpinho. Beleza, gente? Então é isso. Um beijo, obrigada por ter assistido e até a próxima!